o versículo 6. Tá ok? Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6. Que diz assim, olha: todo aquele que permanece nele, e nele aqui é Jesus, tá? Para deixar claro. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo é quem vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Para que fique claro, e eu preciso deixar isso aqui bem claro, todos somos pecadores. De acordo? De acordo? Todos somos pecadores. A grande diferença está entre ser um pecador e viver na prática do pecado. Pecar é uma coisa, todos nós pecamos. Todos os dias, toda hora, o tempo inteiro, o tempo todo. Viver na prática do pecado, continuar no pecado, insistir no pecado, é outra coisa. Ok? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, ele erra como qualquer outro, mas ele não fica em cima daquilo ali. Ele não vive em cima do pecado, ele não vive na prática do pecado. A vida dele não está presa àquilo ali. A vida dele não está ligada àquilo ali. Ele não é um dependente daquilo ali, ele é livre. Porque a Bíblia diz isso, que em Cristo somos livres, que em Cristo somos libertos. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo se manifesta para libertar o povo dele, para libertar a igreja. Antes todos nós éramos escravos. Cristo vem para nos libertar e nos tornarmos livres. Livres do pecado. Como o texto aqui faz questão de afirmar isso, que para isso ele, Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que é essa divina semente? Você pega esse divina semente e você faz uma conexão com a parábola do semeador, que semeou na boa terra, semeou no meio do caminho, semeou entre os espinhos e semeou em solo rochoso. Se você parar para analisar esse texto, você percebe que essa divina semente é a palavra, ele permanece na palavra. Se você pegar a parábola
dos dois fundamentos, o homem que edifica a casa sobre a rocha e o que edifica a casa sobre a areia, você percebe que o que edifica a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e pratica. O que edifica a casa sobre a areia é o que ouve a palavra, mas não pratica. Esse divina semente é a pessoa cuja palavra de Deus permanece nela. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Então a palavra de Deus é viva dentro daquela pessoa. A palavra de Deus vive dentro dela, a palavra de Deus está nela. A palavra de Deus foi semeada dentro dela de uma forma que aquilo fecundou, aquilo criou raízes e nada pode arrancar. Nada pode tirar. Ou seja, alguém, quando ela nasce de Deus, quando ela nasce de Cristo, ninguém arranca Cristo dela, ninguém tira Jesus da vida dela. Portanto, a palavra confirma isso, que nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então a palavra, quando você nasce de Deus, a palavra de Deus, ela permanece em você, ela vive dentro de você, ela está encravada dentro de você. Então, como a palavra permanece dentro de você, você não se afasta, você não esmorece, você não desanima. Você tem uns picos de cansaço, de esgotamento, de angústia, de tristeza, mas a palavra, ela permanece dentro de você. A palavra, ela está tão encravada dentro de você que ninguém ou nada consegue riscar, apagar isso da sua vida. Ninguém tira isso de você. Nada mata dentro de você essa essência que foi plantada, que foi semeada por Jesus. Essa essência da palavra, do Espírito, que um dia Jesus plantou em você. Jesus semeou em você a palavra dele. Jesus plantou em você o Espírito dele. É por isso que você está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Porque em você foi semeada uma divina semente. Em você, Cristo semeou a palavra dele, a mensagem dele. E eu preciso te falar o que Deus manda que eu te diga. Deixa essa semente crescer dentro de você. Deixa essa semente dar fruto dentro de você. Deixe que essa semente venha florescer em você. Deixe que essa semente venha florescer na tua vida. Hein? Essa semente, ela já foi plantada em você há muitos anos. E talvez ela só não floresceu até hoje porque você deixou de regar. Porque você deixou de alimentar. Uma semente, ao ser semeada, ela precisa ser regada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada. A palavra foi semeada em você, a palavra foi semeada no seu coração. E você precisa deixar que essa palavra venha florescer e crescer e brotar e gerar fruto na tua vida. Para que Cristo, através desta semente, através da palavra que Ele um dia semeou em você, ela possa alcançar outros através de você. Eu não sei se você está entendendo o mistério do que isso aqui está dizendo, a revelação que essa palavra aqui está nos trazendo. Mas isso aqui é o seguinte: quando essa palavra cresce, a semente,
Quando essa semente cresce, ela se transforma numa árvore gigantesca, enorme. E aquilo ali vai gerar sombra e frutos para a tua vida. E vai gerar sombra e frutos para a tua vida e para a vida de outros também. Quer dizer, a palavra de Deus em você não é só para você, mas para outros se beneficiarem através da sua vida. O que isso aqui está querendo nos dizer é que Deus quer fazer da sua vida um instrumento dele. Amém, gente? E você precisa deixar essa semente crescer. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Aqui no capítulo 5, só você virar a folha, no versículo 18 e 19, só você virar a folha, capítulo 5, 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Aquele que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Está vendo? Você percebe o que isso aqui, você entende o que isso aqui está dizendo? Você consegue compreender o que essa palavra está dizendo? Quer dizer, quantas pessoas o inimigo já tocou na vida delas, quantas pessoas o inimigo já destruiu com a vida delas, quantas pessoas que o inimigo já arrancou tudo que elas tinham, quantas pessoas que o inimigo já destruiu, mas a palavra está garantindo e afirmando e deixando bem transparente isso, que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar naquele que nasceu de Deus. O maligno não pode tocar naquele que nasceu do Senhor, porque Deus está guardando ele. Porque Deus está zelando a vida dele. Aí a gente às vezes para pensar. O porquê às vezes é ao contrário disso. O porquê que às vezes não estamos sendo guardados por Deus. O porquê que às vezes o maligno tem tocado na nossa vida. Porquê que às vezes o inimigo consegue tocar em nós, nos atingir, criar certos reveses na nossa vida, criar certos atrasos na nossa vida, travar as nossas vidas, amarrar os nossos caminhos, impedir o progresso na nossa vida, impedir o avanço, o crescimento na nossa vida, impedir que a semente floresça, cresça. Porque precisamos nascer do Senhor, porque o que é nascido do Senhor, o Senhor o guarda, está dizendo. Porque Deus só tem obrigação com quem é filho dele. Você não tem obrigação com o filho dos outros. Você tem obrigação com o filho dos outros? Você tem obrigação com os seus filhos. Você tem obrigação de dar comida para os seus filhos. Você tem obrigação de dar comida e roupa para os seus filhos. A gente não tem obrigação com filhos dos outros. Deus tem obrigação com os filhos dele. Os que nasceu dele, ele guarda. Os que é nascido dele, ele guarda. E se você hoje virar e falar assim: eu quero nascer de Deus, Deus vai passar a ter obrigação com você. Deus vai passar a ter compromisso com você. O tratamento de Deus com você vai ser diferente a partir de hoje, a partir de agora. Porque agora você é um nascido do Senhor. Você é semelhante. Você está entendendo? Ultimamente você tem parecido com quem? Como Paulo dizia,
Sede, pois, meus imitadores, sejam semelhantes a mim, assim como eu sou semelhante de Jesus. Seja, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Você é semelhante a quem? Quer dizer, com quem você tem se parecido? Que DNA você tem puxado? Porque aquele que é nascido de Deus, ele é semelhante a Cristo. Aquele que é nascido de Deus, ele é parecido com Deus. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Cristo, aquele que nasceu para Deus, aquele que se tornou nova criatura, ele é a imagem do Senhor. Ele é semelhança do Senhor, ele tem DNA do Senhor na vida dele. Você está entendendo? Ele se torna cada vez mais parecido com o Senhor a cada dia que se passa. Infelizmente hoje a gente vive no meio de uma geração de cristãos que a cada dia que se passam eles se parecem mais com o mundo. A cada dia que se passa, igrejas que se parecem mais com boates, com bordéis, casas de show, do que realmente com igrejas. Cristãos que às vezes se parecem mais com pessoas do mundo, do que de fato mesmo se parecem ou se portam como cristãos. Não sei se você está entendendo isso. Semelhança de Deus, semelhante a Deus, ser semelhante a Jesus, ser um imitador, ter essa essência de Deus na nossa vida. Quer dizer, diante das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, com quem que a gente tem se parecido? Com quem nós estamos parecendo? A igreja de hoje na terra, as igrejas de hoje, com quem os cristãos têm se parecido? Com quem as pessoas dentro da igreja têm se parecido? É só você parar para analisar, para perceber e para ver que as pessoas cada vez mais têm perdido a essência e a unção de Cristo na vida delas, a unção de Deus na vida delas, se parecendo cada vez menos com o Senhor, e parecendo cada vez mais como um ímpio lá fora, como um ateu, como um incrédulo, como um gentio, um pagão, um descrente. Você compreende isso? E nós precisamos, como a palavra está dizendo, nascer de Deus, porque a partir do instante, do momento que você nasce de Deus, Deus vira e fala: agora eu passo a guardá-lo, agora eu passo a protegê-lo. Porque, como eu já disse, Deus tem obrigação com os filhos dele, Deus tem obrigação com o povo dele. Deus disse para Israel: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Quer dizer, eu vou ter responsabilidade com vocês. Jesus diz para a mulher samaritana, para a mulher estrangeira, que veio até ele rogando-lhe uma bênção, ele diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Quer dizer, eu não tenho obrigação com você, eu tenho obrigação com os meus filhos. Eu não tenho obrigação com você, eu tenho obrigação com o meu povo. Você está entendendo? As pessoas costumam virar e dizer que Deus é ruim, que Deus é mau, porque o mundo está assim, porque o mundo está assado, porque tem gente passando isso, gente passando aquilo, gente passando aquilo outro. Mas Deus garante que Ele guarda e protege os dele. Deus garante, afirma que os dele Ele guarda, que os dele Ele protege. Você está entendendo? Sim ou não? Quer dizer, eu preciso falar. O que essa mensagem diz para mim, o que essa mensagem diz no meu coração, o que Deus diz no meu coração para dizer para você, é que Ele quer ter compromisso com você, para honrar você, para abençoar você, para cuidar de você, para guardar você. Mas você não está querendo ter compromisso com Ele. Deus está querendo ter obrigação com a tua vida,
Mas você não está querendo ter obrigação de ser cristão. Mas você não está querendo ter obrigação de vir para a igreja. Mas você não está querendo ter obrigação de dar oferta. Você não está querendo ter obrigação de dar dízimo. Você não está querendo ter obrigação de passar pelas águas. Você não está querendo ter obrigação de largar o vício, de largar a bebida. Você não está querendo ter obrigação de vir para a igreja toda semana. Deus está querendo ter responsabilidade com a sua vida. Mas você não está querendo ter a responsabilidade de ser um cristão e fazer aquilo que a palavra pede para você fazer. Eu volto até atrás no que eu disse, na questão dízimo. Não é nem obrigação, é um ato de amor. Agora as demais coisas sim. Quando você nasce de Deus, e quando a gente fala obrigação, soa até uma palavra muito forte. Porque na verdade Deus não é obrigado a nada. Quando eu falo assim, que se você nascer de Deus, Deus vai ter obrigação com você, soa uma expressão forte, como se Ele tem que fazer, Ele é obrigado a fazer. Não é bem assim. Mas você passa a ver o cuidado dEle com você todo dia. Você passa a ver o amor dEle sobre a tua vida todo dia. Você passa a ver o zelo dEle sobre a tua vida. Você passa a ver Deus em cada detalhe do seu dia. Como uma simples conta que você tinha para pagar e o dinheiro não ia dar, e você vê providência. Como um exame de rotina que você fez e você estava certo de que ia dar alguma coisa e não dá nada. Como um dinheiro que você não tinha para comprar o comer para dentro de casa, o básico, e você vê assim sua despensa, sua geladeira cheia. Como um dinheiro que você não tinha para pagar uma conta de água, de luz, um aluguel. E de repente você vê assim, Deus provendo e a porta abrindo, e você não sabe nem como você conseguiu chegar no final do mês, no final da semana, ou de repente nem no final do dia, e chega no final do dia e você pensa assim, como é que eu consegui isso? E aí você passa a ver o cuidado de Deus com você, você passa a ver o zelo de Deus com você, você passa a ver Deus assim, nos menores detalhezinhos do seu dia, da sua vida, Ele tratando de você, Ele cuidando de você, Ele protegendo você, você vê o amor dEle. Você vê o amor dEle, você vê o trato dEle contigo. E você já levanta de repente da cama, daquele jeito, mal, estressado, chateado, aborrecido, de mau humor. Ela está rindo porque tem dia que ela está assim. E você pensa assim, que esse dia acabe logo. Vontade de dormir, esquecer tudo. Acordar só daqui 3, 4 dias. E você chega ao final do dia de pé. De pé. Porque você vê que Deus cuidou de você. Que Deus zelou de você. Que Deus ajudou você mais uma vez. Quando eu não estou bem, eu viro para Deus e falo assim, Senhor, me ajuda só mais essa vez, só mais essa. E aí depois daqui uns 4, 5 dias, estou eu lá de novo, eu falo, Senhor, só mais essa, me ajuda só mais essa. E depois estou eu lá uma semana depois aborrecido, e eu de novo, Senhor, só mais essa, me ajuda só mais essa, dá força só mais essa. E a gente vai vendo Deus
o tratamento dele, o cuidado dele, o zelo dele, o amor dele, a misericórdia dele, porque ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E se ele fala que vai guardar você, que vai cuidar de você, pode ter certeza, é isso que ele vai fazer. Aí de repente você está ouvindo essa pregação, você que é aqui da cidade, você que mora aqui na cidade, que sabe dos últimos acontecimentos, dos últimos eventos, de repente você olha para mim e pensa assim: pastor, cadê Deus que não guardou aquele casal que morreu atropelado? Por que Deus não guardou eles? Eles eram evangélicos, eles eram cristãos, eles estavam na igreja toda semana. E eu digo para você o seguinte: uma hora todos nós vamos morrer. Independente se vai ser num acidente aéreo, ou motobilístico, ou automobilístico, se vai ser de bicicleta, ou um simples tombo, você vai cair da calçada e bater a cabeça. Pastor, mas precisava ser tão trágico, precisava ter sido algo tão trágico como foi, como aconteceu. E como Jesus morreu? Por que ninguém fala nisso? E como Pedro morreu, que ninguém fala nisso? Foi crucificado de cabeça para baixo. E como João Batista morreu, que foi decapitado, teve a cabeça arrancada? E como Estevão morreu? Às vezes a gente espera que a nossa vida seja florida e mar de rosa e tudo lindo e maravilhoso, e às vezes a gente passa por uns reveses, por umas dificuldades, e a gente começa logo a questionar: cadê Deus? Deus não me guarda nada, Deus não cuida de mim nada, Deus não me protege nada, Deus não me abençoa nada. Mas aí você começa a olhar com olhos bem apercebidos, bem atentos, e você começa a perceber que a todo tempo, a todo instante, Deus esteve lá do seu lado. Deus esteve junto de você. Você está entendendo? E aí a palavra diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes aquele que é nascido de Deus, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Se você nascer de Deus hoje, o maligno não vai te tocar, porque Deus vai estar guardando você. De repente é só isso que você está precisando: nascer de Deus, para você começar a ver sua vida florescer, para você começar a ver aquela semente crescer, brotar, dar fruto, gerar sombra, gerar frutos através de você, através da sua vida. Você está entendendo? Deus, Ele já semeou a palavra em você há muito tempo. Há muito tempo, Deus já semeou a palavra em você. Só que ela está aí abafada, como a semente que foi semeada no meio dos espinhos. O mundo lá fora, e as amizades, e as influências, o pecado, sufoca a palavra, e ela não consegue crescer. Entende? Ela não consegue dar fruto. Tire as amizades, tire as más influências, tire as músicas seculares, as músicas mundanas. Pastor, não tem nada a ver cristão ouvir música do mundo, não. Tem sim. Tem sim, tem a ver sim. Ou uma fonte jorra água doce ou jorra água salgada. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Porque influencia e influencia para a carne. Influencia para o pecado. Outro dia eu ouvi um testemunho do Fernandinho falando sobre isso.
Eu achei tremendo o testemunho que ele deu, falando a respeito disso aí. A vida dele só deslanchou, ele só passou a crescer depois que ele cortou música secular da vida dele. Começa a corta as más influências, corta as amizades, corta as coisas do mundo. Você tirou os espinhos, a semente não vai estar mais sufocada. Se a semente não estiver mais sufocada, ela vai crescer. E ao crescer vai gerar sombra para você. E vai gerar fruto também. O gerar sombra é você ficar tranquilo. É você ficar em paz. É você não ser mais molestado pelo sol. Não sei se você entende a referência que eu estou te dando aqui. É Jeremias 18, se eu não me engano. Maldito é o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E no tempo da seca o sol não o molestará, sua folha não murchará, e ele não deixará de dar fruto. Jeremias, esqueci o capítulo agora, é 18, por ali. Elimine as ervas daninhas da sua vida e você vai crescer. Elimine as más influências da sua vida e você vai crescer. Cristo quer responsabilidade contigo, queira você ter responsabilidade com Ele. Deus quer compromisso contigo, queira você ter compromisso com Ele. Amém? Deus quer assumir uma obrigação com você, depende de você querer assumir uma obrigação com Ele. Amém? E aí, para me terminar contigo, aqui ainda, no capítulo 5, no versículo agora de número 4, diz assim que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Eu vou repetir para você. Capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele vence o mundo. E vencer o mundo é você vencer tudo à sua volta, tudo que surgir, tudo que vier, tudo que acontecer, tudo que aparecer. Você vence qualquer situação. Você vence qualquer barreira, você vence qualquer condição, você vence qualquer evento, porque você é um nascido de Deus. Você morreu para o mundo, você nasceu para Cristo, você nasceu para o Senhor. Você se tornou aquela chamada nova criatura. E aí Deus fala assim: agora eu vou cuidar de ti. Sabe por quê? É como a Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando você nasce de novo, você está entregando sua vida para o Senhor. Deus vira para você e fala assim: agora que você entregou sua vida para mim, agora deixa eu no comando, agora deixa eu no controle, agora deixa que eu vou cuidar dela. Agora que você entregou sua vida para mim, deixa que eu vou dirigir. Eu vou escrever o roteiro. Eu vou escrever o roteiro, eu vou escrever o script. Eu vou dar a direção. Agora é comigo. Agora eu estou no controle. Agora você vai ver sua vida florescer. Agora você vai ver sua vida crescer. Agora você vai ver as coisas cooperarem por bem daqueles que amam a Deus, porque agora você entregou sua vida para mim, você me ama. E você vai ver o cooperar. Mas só que para nascer de Deus é a coisa mais difícil do mundo. Porque para nascer de Deus tem que renunciar a muita coisa, tem que abrir mão de muita coisa, tem que se abster de muita coisa. Para nascer de Deus não é fácil. E eu nem digo para você que vai ser de hoje para amanhã, mas aos poucos você vai se tornando mais um semelhante de Cristo do que um semelhante do mundo lá fora. Você vai tendo cada vez mais aparência de cristão. Quando eu digo aparência,
Não é no penteado, no cabelo, na vestimenta, mas na unção e na luz do Espírito Santo e na presença de Deus na tua vida. A sua feitura vai mudando. O seu caráter vai mudando. O seu jeito de viver, de fazer as coisas vai mudando. Tudo vai mudando. E você vai se tornando cada vez mais a imagem de Cristo. E cada vez menos a imagem do mundo. Você vai se tornando cada vez mais um igual de Cristo. E aquele velho homem vai morrendo. A velha criatura vai morrendo. Vai acabando. Aos poucos, você vai deixando de ser quem você era. Aquilo ali vai sendo matado dentro de você. Você está entendendo? Tem gente que, as pessoas quando têm filhos, elas viram para a gente e falam assim: nossa, é a cara do pai. Nossa, é a cara da mãe. Nossa, parece um tanto com você. Ah, parece com a tua mãe. Ah, parece com teu pai, parece com fulano. Você parece com quem? Com quem que você parece? Se você se colocar na frente do espelho e começar a se analisar, se reparar, com quem que você parece? Você hoje é semelhante a quem? Entende? Então que você seja mais parecido com Jesus a partir de hoje, a partir de agora. Que haja cada vez mais de Jesus em você. Que haja cada vez mais de Cristo em você. Que haja cada vez mais da palavra de Deus em você. Cada vez menos de religiosidade. Cada vez menos do mundo. Cada vez menos do pecado. E cada vez mais de Cristo. Cada vez mais a imagem e a semelhança de Cristo na tua vida. E por que a Bíblia fala nascer de Deus? Porque quando você nasce de Deus é assim que acontece. Você passa a se parecer com Deus. Você se torna a imagem dele. Por isso, na conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João capítulo 3, se eu não me engano, é isso que Jesus diz a Nicodemos. Nicodemos, para me terminar, Nicodemos chega a Jesus perguntando: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus vira para Nicodemos e diz para ele assim: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, que era um cara tão culto, Nicodemos, que era um cara culto, inteligente, tinha uma vasta formação, diplomas, currículos, ele pareceu ser tão ignorante, leigo, e alguém que era tão estudado, que ele vira para Jesus e fala: Senhor, como que alguém pode nascer de novo? Vai voltar no ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus responde: ô Nicodemos, tu és mestre da lei, não entende essas coisas? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E por que fala nascer de Deus? Para se tornar parecido com Deus. Você hoje, você está parecido com Deus? Se torne cada vez mais parecido com Deus. Não igual a Deus, mas parecido com Deus.
Não Deus, mas parecido com Deus. Deus está te chamando para você nascer de novo. Deus quer ter compromisso com você. Ele está chamando você para ter compromisso com Ele. Deus quer ter obrigação com você. Ele quer guardar você. Mas para isso Ele precisa de um passo, de uma atitude da sua parte. E aí você vai passar a ver Deus todo tempo, todo instante, cuidando de você a cada momento, cuidando de você em cada etapa, cada jornada. Deus te guardando a cada esquina que você atravessa. Você vê Deus te guardando, zelando de você, protegendo você. E você vai começar a ver coisas acontecendo na tua vida e você fala assim: não, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu não mereço o que está acontecendo, eu não mereço o que Deus está fazendo. E aí você vê o amor dele, você vê a misericórdia dele, você vê de forma nítida, sabe? Deus te livrando. Você vê Deus te honrando. Você vê Deus assim, abrindo porta. A todo momento na tua vida. Você às vezes vai ver portas fechando também. Porque coisas que não é para o teu bem, Ele vai eliminar da tua vida. Às vezes você vai ver algumas coisas sendo tiradas, porque Ele só vai realizar na tua vida o que for para o teu bem, porque a vontade dele é boa. Então Ele não pode fazer algo para ti que vai te desfavorecer, que vai te causar dano, que vai te fazer mal. Da mesma forma que você não dá algo para o teu filho, sabendo que aquilo vai fazer mal a ele. De repente o teu filho quer brincar, quer pegar a tesoura e brincar com a tesoura, você vai tirar a tesoura dele, porque você sabe que ele corre risco de lhe causar dano com aquela tesoura. E ele vai chorar, vai espernear e vai brigar. E você vai ver ele chorando e esperneando e brigando, mas você sabe que você fez o certo. E muitas das vezes assim somos nós. Quando queremos algo, ou quando às vezes temos algo e Deus nos tira aquilo ali, e choramos, e esperneamos, e ficamos com raiva, e fazemos beicinho, e se afastamos, nos afastamos de Deus, e saímos da presença do Senhor. E Deus, Ele está assim: eu fiz isso para o seu bem, eu fiz isso porque é o melhor para você. Amém? Entendeu? A vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e é o que Ele quer fazer na tua vida.